Olá, senhoras e senhores, bom dia, a paz de Cristo a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, eu quero começar aqui por esse texto que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 2, e os versículos 14 e 15, onde está escrito assim: E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Pois bem, esse texto, principalmente o último versículo, ali no início, onde diz, veja que o texto fala da mulher, né? E fala que ela se salvará, porém, dando à luz filhos. Veja que é um texto bastante polêmico, porque o primeiro entendimento que a gente tem ali é de que a mulher, se ela não tiver filhos, ela não terá salvação. Veja, é o que dá a entender, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. Agora, quando nós confrontamos esse versículo com outras passagens da Bíblia, é claro que vemos que não pode ser dessa maneira que nós entendemos que é a realidade, que é o que o apóstolo Paulo está passando ali na sua carta a Timóteo. Porque o Novo Testamento todo, o Evangelho da Graça todo, ele cita que a salvação não é por mérito de ninguém. Nesse caso específico, como está ali, então a mulher teria o mérito da salvação na sua maternidade. E também o salvador da mulher seria os seus filhos. Daí fica complicado as outras passagens da Bíblia onde afirma que a salvação não é por mérito humano, é uma ação exclusiva de Deus através de Jesus Cristo, é graça pela fé, mediante a fé. Ou seja, é Deus que em Cristo salva todas aquelas pessoas que creem, creem no Evangelho da Graça, o qual é pregado que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. Então toda a Bíblia explica que a pessoa que crê assim, tem esta convicção, esta firmeza selada com o Espírito Santo da promessa, e é salvo, tem a garantia da salvação. Então, veja como fica complicado entender esse versículo. Mas, no entanto, tem explicação sim. É que é preciso procurar nas Escrituras para encontrar. Vamos em seguida agora à Bíblia Sagrada. Vamos aos textos da Bíblia e você vai ver aí na tua tela. Se for preciso de pausa e medite nisso que você vai ler ali. E nós voltamos então em seguida para comentar a esse respeito. Tá bom? Vamos lá. A minha Bíblia já se encontra aberta aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 2. Quero ler aqui a partir do versículo 8 até o 15. Vamos à leitura. Assim eu quero que em toda parte os homens orem com mãos santas erguidas para Deus, livres de pecado e de rancor. E as mulheres sejam do mesmo modo calmas e sensatas nas atitudes e na maneira de vestir. As mulheres cristãs devem ser notadas por sua bondade e virtude, e não pela maneira como arrumam o cabelo ou por causa das joias ou roupas extravagantes.
As mulheres devem ouvir e aprender em silêncio e humildade. Nunca permito que as mulheres ensinem aos homens ou dominem sobre eles. Que elas fiquem caladas nas reuniões da igreja. Por quê? Porque primeiro Deus fez Adão e depois é que fez Eva. E não foi Adão quem foi enganado por Satanás, mas sim Eva. E o resultado foi o pecado. 1 Timóteo 2,15. Portanto, Deus mandou a dor e o sofrimento para as mulheres quando nascem seus filhos. Porém, Ele salvará suas almas se elas confiarem nele e levarem uma vida calma, boa e cheia de amor. Eu peço atenção para esse versículo 15, onde diz aqui que as mulheres se salvarão suas almas se elas confiarem nele, confiarem em Deus, confiarem na sua palavra, né? Aqui talvez algumas pessoas achem um pouco estranho, porque estou vendo aqui, veja que eu tenho várias versões da Bíblia aqui. São 10 versões da Bíblia que eu tenho aqui. E eu estou usando aqui a versão da Bíblia Viva. Agora vamos ver aqui o que diz na versão da Almeida Revista e Corrigida, por exemplo. É o mesmo texto, fala das mesmas coisas de uma maneira um pouquinho diferente, mas não há diferença no texto, apenas em algumas expressões das palavras. Agora o problema é que no versículo 15, que na versão da Almeida Corrigida diz: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. Esta parte aqui, a revista corrigida da Almeida, ela é uma das versões mais lidas em todo o mundo. Então, é grande a quantidade de pessoas que lê assim, que a mulher se salvará dando à luz filhos. Mas note que este versículo, da maneira que está aqui, ele dá a entender que uma mulher que não tenha filhos, então não terá salvação. E isso é terrível, leva ao desespero mulheres estéreis e, por exemplo, mães que perdem uma filha adolescente aí, que não teve a oportunidade de ter filhos. Então, esta passagem está de uma maneira difícil de entender, porque dá a entender, então, que a salvação efetuada por Jesus não é completa, que a mulher que não dá luz não estaria salva, quando a Bíblia toda nos diz que a salvação não é por obras nossas, não é por méritos humanos, mas é um plano exclusivo de Deus, é a graça de Deus mediante a fé através do sacrifício do Senhor Jesus. Toda a Bíblia nos diz que aquele que crer no Evangelho da salvação, isto é, crer que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou, é uma pessoa que está salva, tem assegurada a salvação. Então, nós vimos que o primeiro texto lá é mais completo do que isso aqui. Agora, falando deste texto, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, é necessário entender aqui o contexto antes, que fala da limitação da mulher na congregação, que a mulher não deve pregar, não deve ensinar, enfim, ela tem os ministérios abençoados delas, e esse é o ministério no caso da pregação, né, o ministério do ensino na igreja é um cargo exclusivo para os homens. Por quê?
porque a mulher aqui está sujeita a enganos de Satanás, e então que essa limitação é para a proteção das mulheres. Não é para diminuir as mulheres de maneira nenhuma. Mas é caso para outro estudo futuro. Vamos nos ater a isso aqui, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. Vemos que o contexto leva lá ao Jardim do Éden, nos remete ao Éden para poder entender esta passagem. Então vamos lá para o Jardim do Éden, nas Escrituras, para nós ver o que está escrito lá. Vamos ao livro de Gênesis. Livro de Gênesis, no capítulo 3, e vamos ver a partir do versículo 14. Está aqui, nesta mesma versão da Almeida Revista e Corrigida. Nós vemos que antes do versículo 14, o Senhor, a partir de que Adão e Eva caíram em transgressão, pecaram, o Senhor reuniu os três, Adão, Eva e a serpente, ou seja, Satanás, o diabo. E aqui então o Senhor deu a sentença a cada um deles. Vamos ver aqui então. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldito serás mais do que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pau comerás todos os dias da tua vida. Esta é a sentença para a serpente. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora veja aqui no versículo 20, Gênesis 3, 20. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os seres viventes. Vamos observar aqui, para nós poder compreender lá o texto de Timóteo, vamos entender aqui que Eva, esta palavra Eva significa vida, e que ela é a mãe de todos os viventes, de todos os humanos. Em uma outra versão diz que de todos os viventes humanos. Sobre aqui Eva, será o significado do nome dela ser vida. Vamos ver o que diz na língua original, no hebraico. Veja, aqui está Gênesis 3:20, vendo as letras em branco, olha, e deu o homem o nome de Eva. Agora vamos ver no hebraico, aqui no verde. Veja que ali o nome de Eva no hebraico é Shavá. E que significa, como pode ser visto, ali, causativo procedente, tal, e embaixo ali diz Eva, igual, vida ou vivente. Portanto, o significado da palavra Eva é vida. Voltamos lá à nossa versão anterior. Então, com isso aqui fica fácil de, em seguida, nós comentarmos o interessante deste do versículo 15 de 1 Timóteo 2, para compreender melhor a respeito de a mulher se salvar dando luz a filhos. Estamos de volta. Percebeu pelos versículos todos ali que está escrito como o contexto, de uma maneira geral, ali em 1 Timóteo, nós vimos que o apóstolo Paulo ele escreveu a respeito do comportamento das mulheres na igreja, na reunião da igreja. Fica claro isso ali.
ele está dando uma orientação a respeito do ministério feminino na igreja, que não deve ultrapassar aquilo que Deus deixou, né? Então, nessa explicação, ele explica para as mulheres o porquê dessa limitação que é para estarem caladas nas igrejas. Ou seja, calada aqui significa na reunião da congregação, elas devem se manter em silêncio. Não, isso não quer dizer que elas não podem exercer o seu ministério de ensinar as mulheres mais novas. Enfim, Deus tem o seu projeto para as irmãs, que é um projeto tão edificante, é tão sublime quanto o ministério dos homens. Só que aquele ministério delas é para elas exercerem, e o ministério para os homens é para os homens exercerem. Então não pode ter um tomando o lugar do outro. É isso que ele tenta explicar, porque com certeza em algum lugar estava acontecendo isso. E veja que ele explica a respeito ali que as irmãs não devem usar o ministério do ensino, da pregação na igreja, e ele explica por quê. Para explicar esse porquê, que é assim, que tem a determinação, ele vai lá, ele remete lá ao princípio, lá no jardim do Éden, quando então a mulher foi enganada e caiu em transgressão, e então aconteceu que o Senhor deu ali sentenças, tanto para Adão como para Eva e Satanás. E como pôde observar ali através dos textos, que essa parte aqui, onde diz que a mulher se salvará dando à luz filhos, ela está interligada lá ao Éden naquilo que Deus falou para Satanás. Ele disse, deu a sentença de Satanás e falou que colocaria inimizade entre a descendência de Satanás e o descendente da mulher. Portanto, esses filhos aqui, que a mulher se salvará através desse filho, dando à luz dos filhos, não são filhos naturais. Está falando da humanidade toda. Porque Eva, ela, como nós vimos dos textos, a palavra Eva significa vida. E vida significa humanidade. Todo ser vivente humano é filho de Eva. Mas nenhum desses filhos pode salvar, nem a mãe, nem ninguém. E para isso Deus proveu, então, o descendente que você viu ali em Gênesis. Então, este versículo, que a mulher se salvará dando à luz filhos, está se referindo a esse descendente da mulher, que não é outro senão Jesus Cristo. Isto é, explicando esse versículo, a mulher se salvará, ela se salvará através dela crer no Filho de mulher, porque Jesus nasceu de mulher, nasceu de Maria. Então a mulher se salva acreditando nesse Filho, em Jesus Cristo. Aqui é que está a resposta para esse versículo aqui, que fica de uma maneira difícil de se entender se não for nos contextos certos. Então aqui não tem dúvida. A mulher se salva não porque pela sua maternidade, mas pela maternidade da qual Cristo Jesus foi gerado. Então Jesus é o Filho. Veja que se salvará, porém, dando à luz filhos. O que significa que quem salva a mulher é o Filho. E aqui está bem claro que o descendente da mulher é Jesus Cristo. O único que reunia condições
para pagar o preço do pecado. É impossível que outros filhos naturais das mulheres individualmente venham a salvar. Então a única resposta é essa. Jesus Cristo, nascido de mulher, ele salva a mulher. A mulher, ela caiu em transgressão, mas ela não perde a salvação, porque foi gerado um filho em uma mulher, e através desse filho, toda a humanidade é salva. Que coisa maravilhosa! Então, por aqui a gente termina. Eu espero que tenha esclarecido dúvida de muitas pessoas a esse respeito. Tá bom? Então, a minha oração é para que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê sempre entendimento, te conduza pela mão no caminho que é Jesus Cristo. Que você possa ter a certeza da salvação. Se você é uma mulher, não é mãe, você é estéril, você tem problema que você não pode ser mãe, fique sossegada que o Filho da mulher, Jesus Cristo, se você crê nele, como diz a Escritura, ele já te salvou. Você já tem a salvação garantida. Aquela mãe também que porventura vê este vídeo, que perdeu uma filha pequena, uma adolescente, uma criança, que não teve a oportunidade de ser mãe, fique tranquila. Esta pessoa está com o Senhor desde que tenha crido, né, que seja uma escolhida, uma eleita. Então não há motivo para tristeza, é motivo para alegria. E se você entendeu esse versículo, fale para mais pessoas a esse respeito. E não esqueça também de orar por mim, para que o Senhor ele venha a usar de mim, da palavra em mim, para expressar a vontade dele, do Senhor, a todas as pessoas que ouviram os meus vídeos. Que eu não venha a falar de mim mesmo, mas que possa ser um instrumento para a glória de Deus. Tá bom? E se for do agrado do Senhor, no próximo vídeo, com certeza estaremos de volta aí, junto novamente. Tá bom? Até lá na paz do Senhor Jesus. Até!